Então, boa tarde. Vamos dar início à sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, do dia 5 de dezembro de 2016, às 14 horas. Inicialmente, eu queria fazer um registro aqui para o ministro Duberli Rodrigues, que foi eleito presidente da Suprema Corte do Peru. Sua Excelência é membro associado da Rede Latino-Americana de Juízes, uma pessoa muito ligada à questão das novas tecnologias, quem já tive oportunidade de debater, inclusive tive a honra de ser convidado por Sua Excelência para ministrar para os juízes do Peru palestra sobre a questão do processo eletrônico. Vi também no seu discurso, não de posse, que ele ainda não tomou posse, de eleição, logo de agradecimento após a eleição, de que ele ia priorizar os meios eletrônicos no Poder Judiciário peruano e talvez, provavelmente, vão recorrer ao Poder Judiciário brasileiro para dar essa linha, para priorizar lá o processo eletrônico peruano. Então, gostaria de fazer esse registro. Tem mais algum registro que gostariam de fazer? Tal, né? Doutor Renaud, algum registro? Não. Bom, adesão do Ministério Público, a adesão da OAB também. Bom, então, nós vamos, a senhora secretária, para pregando os processos, observando a ordem regimental. Nós vamos começar com os processos físicos. Por uma questão de logística, os processos têm que descer para a publicação do acordo, etc. Então, nós vamos priorizar os processos físicos, observada a ordem regimental. O primeiro processo é o número 21 da pauta, de processo físico, isso. É o 942/2009, procedência 4ª Vara do Trabalho de Fabriciano. Agravante, Itair Machado de Souza, e agravados, Marcelo Oliveira Santos, Betim Esporte Clube e Mutari Consultoria Limitada. O relator é o doutor Emerson, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília, a terceira votante. Inscritos, doutor Fabiano de Oliveira Costa pelo agravante e doutor Fábio Eustáquio da Cruz pelo primeiro agravado. É o 21 da pauta. Com a palavra o relator. Senhor presidente, um processo, eu recebi memorial das partes, despachei com elas, examinei todos os aspectos que foram colocados para exame, como de sempre. É um processo até que é uma matéria que já veio aqui, e a matéria não é de todo desconhecida da turma. Eu vou ao mérito, à conclusão do julgamento, depois esclareço algum fator que se fizer necessário. Eu estou conhecendo o agravo do executado Itair Machado de Souza e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Meu voto. Inscritos para a sustentação oral é o doutor Fábio Eustáquio e o doutor Fabiano de Oliveira. Com a palavra o doutor Fabiano, que é o agravante, né? Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor presidente, pessoa na qual cumprimento os demais componentes dessa turma, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Gentes, meus cumprimentos, senhora secretária, demais servidores, senhores presentes. Excelências, trata-se de um processo que devo confessar que me tomou, dos meus quase 20 anos de advocacia, me tomou grande parte do meu aspecto emocional, a minha entrega pessoal para esse processo, exatamente por entender sobre uma das grandes injustiças que vem sendo praticadas contra o agravante. E vou explicar as razões. Em primeiro lugar,
o PRE, de onde originou toda essa circunstância, toda essa celeuma, ela foi instaurada a pedido do próprio Ipatinga, enquanto presidido pelo agravante. Instaurou-se o PRE, fez-se uma proposta de pagamento que, por razões alheias à vontade do clube, não foram pagas. Entre elas destaco a perda de patrocínio, tendo como principal colaborador a Uzi Minas. Todos sabem, não preciso aqui dizer, da grave situação financeira e política pela qual passa a Uzi Minas desde então, que gerou uma série de consequências econômicas para aquela cidade. Não foi possível cumprir o acordo. Na sequência dos atos, foi desconsiderada a personalidade jurídica do clube para que fosse atingida o patrimônio pessoal do presidente. E essa desconsideração, como Vossas Excelências podem aferir em folha 153, foi única e exclusivamente motivada pelo fato de uma suposta falta de transparência administrativa e financeira e por uma também suposta má gestão. Isso baseado num parecer, porque não sei se eu posso dar outro nome para esse documento, de um laudo feito, de um parecer feito por um administrador judicial, que não é perito, que não analisou um único documento. Não há uma única base empírica, base fática, da qual esse administrador judicial tenha tido, que sustente esse tipo de conclusão de que tem havido falta de administração, falta de transparência administrativa ou financeira. E ainda que eventualmente tivesse esse tipo de comprovação nos autos, não há na legislação qualquer fundamentação legal, qualquer previsão de desconsideração de personalidade jurídica de uma associação civil que não tem finalidade lucrativa por suposta falta de transparência administrativa e financeira ou má gestão. Não existe isso na lei, data máxima vênia. A previsão legal está no artigo 27 da Lei Pelé, Lei 9.615, que trata da utilização da associação para benefício próprio de terceiros, e do artigo 50 do Código Civil, que trata do abuso da personalidade jurídica, que se configura pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que sequer foi levantada nos autos. Não há sequer uma alegação disso nos autos. Foi feito, então, os embargos da execução, foi requerido prova rolada nos próprios embargos, houve uma primeira decisão de embargos, que sofreu agravo de petição nesse tribunal. Essa mesma turma anulou o julgamento pelo cerceamento de defesa. O processo retornou e fizemos provas exaustivas a respeito da transparência financeira e administrativa, porque essa era a lide. Não se tratava de mais nenhum outro assunto naquele processo. Foram ouvidas 3 testemunhas que, à unanimidade, confirmaram a lisura da administração, confirmaram a transparência financeira e administrativa e confirmaram a ótima gestão feita à frente da associação civil reclamada. Não obstante, após encerrada a instrução do processo, naquela mesma sentada, vários reclamantes ainda pediram que os embargos fossem providos. Veja, Vossa Excelência, a situação inusitada. Vários reclamantes pediram provimento dos embargos em primeira instância. Mas, sem sabermos o motivo, porque não há nos autos um único despacho sobre isso, e até então todas as decisões devem ser fundamentadas, foi feito o SIMBA, foi decretado ex officio o SIMBA, o Sistema de Movimentação Bancária, que quebrou o sigilo bancário do agravante, da sua esposa, que sequer era parte na lide, sequer é parte na lide, e também do clube. Manifestando as partes a respeito do SIMBA, o agravante deduziu que não poderia fazer qualquer manifestação a respeito de um SIMBA por se tratar de números frios, até pela prova diabólica em si. Como que o agravante poderia se manifestar a respeito de documentos de movimentação financeira de pessoa da qual sequer é parte? Como se sabe, a personalidade jurídica da pessoa física e jurídica são distintas. Movimentos de 2008, 2009, 2010, há tempos já afastado do clube. Então, consignou nos autos que faria eventuais esclarecimentos se houvesse algum questionamento a respeito daquilo. E não houve apenas uma petição do reclamante Marcelo Oliveira, questionando o fato da atual esposa do agravante e seu cunhado terem sido funcionários da empresa, da associação civil. Apresentamos as carteiras de trabalho, os comprovantes gerais desse tipo de relação jurídica, asseveramos
que a data da contratação ela não possuía qualquer tipo de relação pessoal com o agravante, expondo de maneira absurda e indigna a sua privacidade. Ela teve o sigilo bancário sem sequer fazer parte dos autos ou da execução. Foi então, finalmente, o processo foi concluído e houve uma decisão trazendo uma série de indagações, uma série de acusações a respeito da vida financeira do agravante do clube, levando à conclusão baseada em premissas absolutamente equivocadas de desvio de recursos. Só para os senhores terem, Vossa Excelência, terem uma ideia do equívoco da decisão de primeira instância, chama atenção pelo fato do juiz sentenciante ter trazido como benefício pessoal do senhor Itair pagamentos feitos, por exemplo, ao doutor Fábio Cruz, que é advogado do próprio reclamante, que vai aqui me substituir na tribuna. Ele recebeu valores decorrentes de acordos judiciais, nomes de atletas, empregados do clube que recebiam valores. Foi alegado, foi entendido na primeira instância como se fosse pagamentos feitos com benefício próprio do reclamante, do agravante. Entendo, Vossa Excelência, que as decisões judiciais elas têm que ter uma certa previsibilidade. Há de se ter uma segurança jurídica daquilo que se espera das decisões judiciais. A decisão judicial que se agrava, ela é recheada de novidades. Tanto que me vi na obrigação, estranha e inusitada obrigação, de apresentar documentos e provas em instância recursal para fazer contraponto às alegações que foram feitas em decisão. O que é absolutamente inadmissível em direito. Não há segurança jurídica nenhuma, não há previsibilidade nenhuma na decisão que foi proferida. Um notório cerceamento de defesa, uma notória violação ao devido processo legal, data máxima vênia, que inclusive é matéria de preliminar arruída. E apenas para não deixar de dizer, o cunhado do senhor Itair, que foi dito como, foi encontrado nos autos como uma forma de macular a sua imagem, recebia R$ 1.200 de salário por mês. Como que poderia alguém se apropriar ou se beneficiar, ou usar ilicitamente por R$ 1.200 por mês? Ele não é parte no processo, ele não teve como se defender também. A senhora Marina, eu juntei aos autos várias provas de prestação efetiva de serviços, campanhas com sócio-torcedor, campanhas de marca, campanhas publicitárias. Inclusive, ela já possui uma experiência profissional acerca dessa atribuição. Como dizer que isso foi fraudulento, ou como dizer que isso foi para benefício pessoal? Uma série de outras alegações, das quais sequer podemos nos manifestar nesse momento, em razão da diabólica prova e do ônus que nos foi outorgado. Eu não tenho como demonstrar em instância recursal, e nem mesmo na instância ordinária, qual motivo ou por qual razão havia um ou outro pagamento. O agravante não é o clube. O agravante não tem como responder por pagamento feito há quase 10 anos atrás pela pessoa jurídica. Isso é uma violação do próprio princípio da onerabilidade da prova. Além do mais, excelências, toda a prestação de serviço do cunhado e da esposa do seu Itair, que somente alçaram essa condição no período em que ele era presidente do clube. Eles não foram admitidos nessa condição, foram admitidos por sua qualificação profissional. Tanto é que assim demonstraram. O seu Itair não absorveu, não enriqueceu, não possui patrimônio. Está aí na mesa de Vossas Excelências o Simba. Está à mesa de Vossas Excelências as declarações de imposto de renda. Quem que teria, durante todo esse período, se vangloriado, se enriquecido ilicitamente e não tem patrimônio? Muito se fala do princípio da dignidade da pessoa humana, mas esquece que esse princípio também afeta os empregadores, afeta qualquer tipo de pessoa. O reclamante hoje, senhores, ele possui, pelo menos possui até uma semana atrás, salários que cerca de 500, 600 mil reais. É hoje o que tem penhorado as contas, penhorados o imóvel, o outro indisponível,
de quem somente durante todos os anos emprestou seu trabalho de maneira gratuita a um clube de futebol. As pessoas acham, eu que estou no futebol há 20 anos, as pessoas acham que dinheiro cai do céu. Eu fiquei extremamente entristecido numa sessão de julgamento anterior, tendo como fundamento de considerar a má gestão o fato de ter dívida. Isso é ignorar circunstâncias econômicas, circunstâncias sociais, a própria legislação trabalhista desportiva, que é um absurdo, indenizações diversas que hoje são que eram previstas na lei, hoje não são mais. Eu, como advogado do Cruzeiro... Vou pedir para concluir que o tempo já esgotou, já passou 1 minuto. Ok, excelência. Muito obrigado. Eu, como advogado esportivo, acabei de fazer um acordo de quase 3 milhões de uma indenização que não existe mais na lei. Então, dizer que é má gestão, em que pese não haver previsão legal para tanto, é dizer, fazer tábua rasa da realidade que envolveu a relação do senhor Itaim Machado. Então, diante da manifestação, senhores julgadores, peço que seja, com todo respeito, informado, sempre brilhante voto do doutor relator, doutor Emerson, para que seja vencido e reformada o julgamento de primeira instância. Sim, obrigado. Consulta o doutor Fábio, se aguarda o primeiro voto divergente ou deseja falar alguma coisa? Aguardo, excelência. Vá. Palavra ao relator. Senhor presidente, todas as questões, essas nulidades sustentadas da tribuna, seja de ofensa à coisa julgada, incompetência do juiz auxiliar das execuções, atuação da forma como se deu, né, a nulidade da sentença por julgamento extrapetita e o cerceio de defesa e não observância do devido processo legal, enfrento. Os fundamentos estão lançados aqui no voto, o voto é um pouco extenso, a parte vai ter acesso a essa fundamentação se o meu voto prevalecer. E questão da desconsideração da personalidade jurídica, eu peço vênia do que foi sustentado da tribuna, os autos revelam exatamente esse problema da má gestão, da má condução do clube, uma condução temerária, de certa forma, muito bem documentada através de uma perícia nos autos, e permitiu, através da legislação específica, né, a própria Lei Pelé, a própria questão da nova configuração do clube-empresa, ser alcançado por esse instituto que é da desconsideração da personalidade jurídica. Todos os fundamentos estão aqui no voto. Obviamente vai ficar à disposição da parte posteriormente, mas eu peço vênia, examinei com muito cuidado, a parte esteve no meu gabinete, conversou comigo, colocou todos os pontos, até muito mais do que foram colocados aqui da tribuna, eu ouvi atentamente, o próprio senhor Itaí esteve lá presente, fez todas as considerações de cunho pessoal sobre a situação dele como dirigente do clube, né? Ouvi atentamente, voltei aos autos, reexaminei toda a prova e não me convenci de forma diferente do voto que acabei de apresentar. O fundamento futuramente chegará às mãos das partes, mas eu peço vênia e mantenho a minha proposta de voto. Bom, eu sou revisor nesse processo. Inicialmente, eu gostaria de ponderar que me incomodou um pouco essa questão do cerceamento de defesa, do devido processo legal, desse limite de invasão do Simba com relação à esposa, etc., essa amplitude, né? Eu acho que devemos ter um pouco mais de temperança com relação a essa questão de invasão, porque eu nunca vi uma invasão dessa com relação ao Atlético, Cruzeiro, né? Grandes clubes que têm um passivo muito, pelo menos o Atlético, passivo de milhões e milhões, né? E nunca se cogitou disso. Então, me incomodou isso com uma pequena equipe proceder. Então, essa questão, mas me incomoda um pouco, mas nesse caso eu estou de acordo com os fundamentos aqui expendidos pelo eminente relator, eu estou acompanhando. Eu teria uma divergência com relação ao
ao eminente relator, no que toca à fundamentação apenas, porque eu entendo que má gestão de entidade associativa não pode ser fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Entendo que, nesses casos, não se aplica, não obstante o eminente relator não faça menção ao artigo 28 do CDC, à desconsideração da personalidade jurídica do 28 do CDC, em sim do artigo 50, mas faz várias passagens no fundamento de má gestão. Eu acho que má gestão não pode responsabilizar o dirigente, porque má gestão, primeiro, entra na questão da gestão, não acho que cabe ao judiciário entrar no problema da gestão do clube. Acho que, para responsabilizar um dirigente, teríamos que nos ater ao artigo 50 do Código Civil. Ou seja, tem que haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mas aí, com relação a isso, como o voto pensou de maneira bem específica, eu estava caminhando no sentido de apresentar uma divergência nesse sentido, com relação ao médio de dar provimento ao agravante, mas dois fatos aqui muito bem ressaltados pelo eminente relator me chamaram a atenção. Eu peço licença para ler os fundamentos. Destaca-se entre os dados extraídos do SIMBA, dos quais ambas as partes tiveram vista, manifestações, etc., a existência de vultosa transferência no valor de 4 milhões em 10 de setembro de 2008 à empresa Esporte Brasil Assessoria Esportiva Limitada, que tinha capital social de apenas R$ 5.000 e foi extinta 3 meses depois, bem como uma transferência de 110 mil ao próprio agravante, em 2009, feita pela Interesportes Consultoria Desportiva, empresa que tem o mesmo quadro societário da Esporte Brasil Assessoria Esportiva Limitada. Ficou evidente, pois, que a parte do valor saiu da conta do clube em benefício do próprio dirigente agravante. Além disso, chamou atenção ainda o fato de que o cunhado do agravante, Fabrício, que recebia remuneração de apenas R$ 1.200 do clube, ter recebido a transferência de R$ 477 mil em 2 anos, mormente considerando que a testemunha Cristiano Polastri declarou que o senhor Fabrício era office boy e esteve por pouco tempo no clube, de 2009 a 2011. Né? Então, esses dois, principalmente essas duas questões, me chamaram a atenção de que realmente houve um desvio de finalidade, e não digo que houve uma confusão patrimonial, mas aqui me parece que ficou claro, mesmo pelo artigo 50 do Código Civil, há um desvio de finalidade. Então, eu peço vênia da brilhante sustentação oral e vou acompanhar o relator. Doutora Maria Cecília. Eu me dispenso de tecer maiores comentários. Parece que o doutor quer falar alguma coisa. Pois não? Uma questão de fato, apenas para esclarecer. Com licença, doutora Maricília. Pois não. Esse valor de 4 milhões que foi pago, na verdade, é de referente a uma negociação de um atleta em que essa empresa que foi beneficiária do pagamento, ela era proprietária do atleta. Hoje, inclusive, isso acabou. É os chamados direitos econômicos. Então, essa empresa, esse atleta foi vendido pelo Flamengo, não foi nem pelo Ipatinga, mas que havia uma participação, foram distribuídos a quem de direito e houve um repasse para essa empresa, da qual
o senhor Itaí não tem sequer participação societária. Em relação ao Fabrício, senhor presidente, só para esclarecer também esse fato, ele iniciou como office boy, mas depois ele foi alçado a gerente financeiro, lembrando que nós estamos tratando de um clube do interior, um clube pequeno, é muito comum, quase uma empresa familiar realmente, quem se torna presidente, administrador desse tipo de associação, coloca as pessoas que confia, né? Como gerente financeiro, etc. Não necessariamente para praticar ato ilícito, é uma presunção, uma conclusão equivocada da máxima vênia que foi feita na decisão recorrida, de que o fato simplesmente de ter sido um cunhado geraria um ilícito. Pelo contrário, acho que é muito comum você colocar pessoas, eventualmente, num cargo de gestão financeira, com salário absolutamente regular, R$ 1.200. Os depósitos que foram feitos não foi na conta dele, foram saques, porque eu comprovei nos autos que o Ipatinga tinha contas bloqueadas pela Justiça. Vários fornecedores declararam nos autos também que só recebiam em dinheiro. Então, eu ia com cheque, algo perfeitamente comum, ia com cheque no banco, sacava e fazia os devidos pagamentos com recibos. O que acontece, o senhor levantou muito bem, senhor presidente, em relação ao cerceamento de defesa, é porque o Fabrício não é parte, né? Eu não tenho como fazer provas para o Fabrício. Ele não foi ouvido como testemunha, ele não participou do processo, ele não nem da execução, nem da reclamação. Da mesma forma, eu não tenho como fazer prova do que Ipatinga pagou ou deixou de pagar. Então, é só essa observação que fica elucidado. Obrigado. Os esclarecimentos, de fato, para mim, feitos aqui da tribuna, não alteram em nada a conclusão a que chegou o desembargador relator, que fez um voto preciso, destacando todas as inconsistências defensivas do ora agravante e mantendo a sua responsabilização. Na verdade, como dirigente da associação, houve transações financeiras vultosas e importantes que nos autos não apareceram o lastro. E esse núcleo de pesquisa patrimonial aqui no tribunal, ele pesquisa, e é assim mesmo, pesquisa o dirigente, os contatos com esse dirigente, os financeiros, e vai crescendo para uma rede. Às vezes você começa com uma empresa, quando vê tem 40, 50 empresas coligadas. Então, nesse caso aqui, o que apareceram foram essas pessoas físicas, esposa e cunhado, com rendimentos incompatíveis com o cargo e com o salário, e transferências vultosas, sem lastro, e ficando dívida para o clube em detrimento dos atletas e profissionais que nele trabalharam. Então, eu estou inteiramente de acordo, sem qualquer ressalva com o voto do relator. Assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo preferência de advogado do interior, de Uberlândia. Eu quero fazer aqui um registro, aqui a presença do nosso estagiário do gabinete, Rodrigo, que está aqui, primeira vez presenciando, e nós tivemos a honra de receber o Rodrigo, que era do gabinete do desembargador Renault, né? Aprendeu bastante lá e depois veio contribuir para o nosso gabinete aqui. Então, vamos fazer o registro da presença do Rodrigo. Pois não, então vamos dar sequência. O número 40 da pauta é o 2331/2013, procedência 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrentes Montec, Montagens Industriais Limitada. E Manuel Batista da Silva. Não, da doutora. A relatora é a doutora Maria Cecília, doutor Luiz Otávio Renault é o revisor e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito o doutor Ricardo da Cunha Borges pela primeira recorrente. A palavra à relatora. Eu estou conhecendo o recurso interposto e, no mérito, dando-lhe parcial provimento para excluir da condenação a indenização por danos materiais no importe de R$ 24.617,20, como fixada na origem, folha 232, e limitar a condenação ao pagamento da diferença entre o valor do benefício previdenciário e a remuneração paga mensalmente pela empresa, nos termos do item 7 do rol de pedidos, folha 14, conforme se apurar em regular liquidação de sentença. Confiro ainda parcial provimento
provimento ao apelo obreiro para majorar a condenação a título de indenização por danos morais para R$10.000, bem como para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano estético no importe de R$10.000. Mantenho o valor da condenação, que segue compatível. É o meu voto. É só assistir, né? Essa questão só para assistir. Doutor De Renaud, acordo com a relatora. doutor Emerson. Estou acompanhando a relatora. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo é o número 32 da pauta. 1208-2014, procedência 9ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente, Diego Augusto Castro Diniz. Recorrido, Casebras Factory, Fomento Mercantil Limitada. O relator é o doutor Zé Eduardo Chaves de Rezende Chaves Júnior, doutora Maria Cecília é a revisora e doutor Luiz Otávio Renaud é o terceiro votante. Inscrito doutores Eduardo Vicente Rabelo Amorim pelo recorrente e doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho pela recorrida. 32 da pauta. Eu sou o relator. Estou conhecendo do recurso ordinário. No mérito, dou-lhe provimento parcial para, julgando parcialmente procedente a ação, deferir ao autor reflexos das comissões pagas no FGTS e no repouso, de acordo com os documentos a ela relativos acostados aos autos e conforme se apurarem em liquidação. Tudo nos termos da fundamentação. Arbitra-se a condenação o valor de R$15.000, com custas no importe de 300 pela reclamada, invertidos os ônus da sucumbência. Então, com a palavra, o recorrente, escritos para a sustentação oral, o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim e Juscelino Teixeira Barbosa Filho. Com a palavra, o recorrente, Diego. Presidente, demais companheiros dessa grande turma, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária e demais servidores, prezados colegas. O ponto principal do inconformismo do reclamante seria o relacionado com a sua condição de financeira. Ele embasa a sua tese especificamente no que fixa o artigo 17 da Lei 4.595 de 64, onde há uma definição de quais seriam essas entidades que seriam consideradas como financeiras. Se analisarmos efetivamente o que consta dos autos, do próprio contrato social da reclamada, mais precisamente, que consta a folha 745 do seu objetivo comercial, cláusula 2ª, consta o seguinte: a sociedade tem como objetivo comercial o serviço de factoring e a prestação de serviço de correspondente na recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos, bem como levantamento de dados cadastrais. Ora, o artigo 17 da Lei 4.595, de 1964, que definiu as instituições financeiras, ele tem a seguinte redação: consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valores de propriedade de terceiros. Na discussão, especificamente, a prova oral, a nosso sentir, foi clara no sentido de que, efetivamente, a recorrida, ela, aproveitando-se, com todo respeito, de uma possibilidade jurídica de uma factoring, mas, na verdade, ela agia efetivamente como uma financeira. E a testemunha ouvida pela
pelo recorrente, ela foi muito clara e foi a única prova existente. Mas não só essa prova do depoimento pessoal, mas a prova documental também nos leva a essa conclusão. Testemunha Adma Thaisa Rodrigues, única ouvida. Ela disse que ela era gerente, era auxiliar do gerente comercial, que havia na reclamada um empréstimo em dinheiro para os clientes, chamado de contrato de fomento, pelo qual a reclamada emprestava um montante para seus clientes, depositando a quantia na conta bancária do cliente, sem vinculação a título de crédito específico, não se recordando dos detalhes de como os clientes pagavam para a reclamada. Que, embora esse contrato de fomento fosse passado para o cliente como sendo específico para a aquisição de matéria-prima, na prática, pouco importava para o que seria utilizado, já que não se exigia a nota fiscal da aquisição da suposta matéria-prima. Essa é a única prova testemunhal ouvida. Mas se a gente continuar analisando os próprios documentos juntados pela reclamada, ela juntou uma série desses contratos de fomento e a gente percebe que na cláusula 8ª, a linha A de um desses contratos, consta, fixando a comissão, que incidirá sobre o valor de face dos títulos de créditos adquiridos. Com todo respeito, é uma atividade específica de uma instituição financeira. Na cláusula 9ª desse mesmo contrato, no parágrafo único, a compra à vista total ou parcial pela contratada de direitos creditórios de titularidade da contratante. E mais, na cláusula 10ª, onde fixa que no caso de aquisição de direitos creditórios, a discriminação de que o valor de face à comissão e retenções tributárias. Falando, constante tal cláusula, o seguinte: o diferencial resultante da aplicação do fator de compra pactuado entre as partes, em cada operação, o IOF e o valor do líquido do respectivo desembolso, além de dizer a retenção do imposto de renda. Ora, isso é sob o título negociado e incide, inclusive, o imposto de operações financeiras, o IOF, típico de entidade financeira. Mas, na cláusula 11ª, a cláusula 12ª e outras cláusulas, na própria sequência, 13ª, 14ª e até mesmo na 20ª, que tinha a hipótese da recompra do título. Ora, com todo o respeito do entendimento do juízo de primeiro grau e do entendimento do Lúcio relator, nós entendemos que aqui a prova ela foi única e específica quanto à condição de empregado de instituição financeira. A fraude que houve efetivamente foi a reclamada não se instalar como entidade financeira pelo Banco Central, mas esconder-se atrás de uma factoring para tentar efetivamente esconder a realidade fática. Então, com todo respeito, entendendo e compreendendo o entendimento do ilustre relator, espera que seja também provido o seu recurso para crescer a condenação, aliás, para declarar a condição de financeiro, nos termos do artigo 17, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgar as demais matérias atinentes a este aspecto, pena do cerceio do direito e observância do duplo grau de jurisdição. O que se espera? Palavra, doutor Juscelino Teixeira. Senhor presidente, relator, a quem a todos cumprimento. No caso vertente, o processo se tornou, de certa forma, simples. Simples por quê? O depoimento pessoal do autor põe uma pá de cal na discussão que se travou de fundo no processo.
que seria a suposta fraude da reclamada, que na realidade seria, de acordo com o autor, uma instituição financeira e não uma factory. O depoimento pessoal do autor é claríssimo, no sentido de comprovar que era, sim, uma factory, uma reclamada, e assim ela funcionava. Que, como gerente de negócios, o depoente visitava clientes, comprando ativos, títulos de crédito. Esse é o objeto social cabal de uma factory. É comprar títulos de crédito dos seus clientes para a reclamada, que fazia a negociação de passivos dos títulos junto aos clientes e emitente dos títulos, que fazia títulos junto aos clientes e emitente dos títulos, que fazia contratos de fomento. Ele mesmo fazia contratos de fomento mercantil, uma espécie de empréstimo capital de giro, que é o citado empréstimo que tão alardeado pela testemunha, o próprio reclamante confirma e declara que tratava-se de contratos de fomento, que era o responsável pela filial, contratando, dispensando empregados, realizando mudanças, etc., que confirma que a reclamada era uma factory, em sua essência. Está no depoimento do autor. Confirma que a reclamada era uma factory em essência. Confissão real. Não há mais nada que se discutir nos autos. O restante da prova documental, juntada pela própria reclamada, é exatamente os contratos da compra de títulos de crédito junto aos clientes, que é o objeto social da factory, na forma claríssima do artigo 15, como citado na própria sentença da Lei 9.249, que estabelece que factory pode ser considerada empresa de factory, prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, que é exatamente o objeto social. Então, quanto a essa questão de fundo, senhor presidente, o que pede a reclamada, a recorrida, é que a proposta de voto de Vossa Excelência seja endossada pelos demais componentes da turma. Ainda que se admita, por hipótese, que a proposta de voto de Vossa Excelência seja vencido, ainda assim não há que se falar em pagamento de hora extra, como postulado com base no artigo 224, se tratar de empresa financeira. Porque o próprio depoimento do autor também confirma o cargo pleno de gestão, admitindo dispensando de empregado, sendo a autoridade máxima da filial. É o que se pede. Bom, eu peço vênia a respeito da sustentação oral. Eu vou manter meu voto. Desembargadora Maria Cecília. Eu, da minha parte, também estou de acordo com Vossa Excelência, data vênia da sustentação oral por parte do reclamante, e o voto enfatiza o aspecto que foi colocado da tribuna pela empresa, que o próprio reclamante confirmou que a atividade preponderante da reclamada era de factoring mesmo. Estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargador Renaud. Também acompanho Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo é o número 22 da pauta, 1101-2014, procedência 34ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Maurício Augusto do Carmo e recorrida Inspetoria São João Bosco. Relatora é o doutor Emerson Alves Lage, doutor Zé Eduardo é o revisor e doutora Maria Cecília, terceira votante. Inscritas, doutora Cristiane Lilian Bicalho pelo recorrente e doutora Mariana de Aguiar Simões pelo recorrido. É o número 22 da pauta. Com a palavra o relator. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito, dando-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas: horas extras excedentes da 8ª e 40ª semanal, considerando a jornada de 8 às 17h30 de segunda a sexta, com 1 hora de intervalo intra-jornada. 3 horas extras por semana em razão do trabalho fora do horário de trabalho. E 3 horas extras mensais devido ao desrespeito ao intervalo interjornada nos dias em que prestou serviço fora de Belo Horizonte. Todas acrescidas do adicional convencional e com reflexo em repouso, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS mais 40%. Horas de sobreaviso, que equivale a 1/3 do valor da hora normal, em 2 finais de semana por mês, sábado e domingo, observados os limites da petição inicial, com reflexo em repouso, aviso, férias mais 1/3, 13º e FGTS mais 40%.
Fala aqui que na apuração das horas extras deverão ser observados os dias efetivamente trabalhados, conforme frequência dos cartões de ponto, não desconstituídos nesse aspecto, evolução salarial do autor, súmula 264 TST e divisor 200. Declaro que as horas extras referidas possuem natureza salarial, à exceção dos reflexos em FGTS mais 40%. Inverto os ônus da sucumbência, condenando a reclamada no valor de R$15.000, de custas de R$300, calculado sobre o valor de R$15.000, valor estimado à condenação. É meu voto, senhor presidente. Relator, eu acho que houve um pequeno engano de Vossa Excelência. Na leitura, o voto de Vossa Excelência consta 10 horas extras. Vossa Excelência leu 3 horas extras. Ali, ó, no final do item 1. É 10 horas, não é isso? É porque tem 3 horas extras por semana em razão do trabalho fora do horário. 10 horas extras mensais devido ao desrespeito do intervalo intra-jornada. Ele falou inter também. São horas extras, além da 8ª, 46ª, com intervalo de 1 hora, no horário descrito, 3 horas por semana em razão do excesso do horário de trabalho e 10 horas mensais devido ao desrespeito do intervalo intra-jornada. Ok, tá de acordo. Entenderam agora, né? Então, inscritas para sustentação oral, a doutora Cristiane Lilian Bicalho Lara e a doutora Mariane de Aguiar Simões. Concedo a palavra aqui a doutora recorrente aqui é Maurício Augusto do Carmo. Doutora Cristiane. Se aguarda, está de acordo com o voto? Estou de acordo, vou aguardar. Quer aguardar, caso tenha alguma divergência, eu seguro a sustentação oral. Então, com a palavra, a doutora Mariane de Aguiar Simões. Boa tarde. Só queria uma informação que eu não entendi direito. Foi só contra as horas extras que foi julgado procedente? Horas extras e horas de sobreaviso, né? As férias e equiparação foi improcedente. Isso, sim. Mantida a decisão. Boa tarde, egregia turma, excelentíssimo desembargador relator e demais componentes da mesa. Acertadamente, o juiz de primeiro grau, ele julgou improcedente todos os pedidos. E quanto às horas extras, os controles de pontos acostados nos autos em folhas 176 a 227 demonstram a marcação da jornada variável e, pelas testemunhas, esses controles de pontos eram assinados corretamente. E a testemunha, ela foi clara, quando a testemunha Michel de Abreu, quando esclareceu que havia compensação de horas extras, e informou que não havia sobreaviso Então, ou prontidão. O provimento aqui foi em relação às horas de sobreaviso. É isso que eu estou falando. Os pontos que a gente tem... Não, são teve os pontos... também provimento com a hora extra também, para passear, cartão. agora eu lembrei. Os pontos que constam nos autos, as próprias testemunhas na oitiva informaram que são corretos e que havia compensação de horas extras. Além da testemunha Moisés Alexandre dos Santos, folhas 548, informou que não havia trabalho de sobreaviso ou prontidão. Os controles de ponto demonstram a realidade fática vivenciada pelo autor. Excelências, não há razão recorrente, pois, conforme já demonstrado nos controles de pontos, eram assinalados corretamente. Então, nos termos apresentados, espero que o recurso seja improcedente e que a sentença seja mantida. Obrigada. O relator deseja falar? A questão da análise da prova, né, da valoração ou não dessa prova, pelos depoimentos e pela própria dinâmica do trabalho. É um trabalhador da área de informática e a prova revela que aqueles cartões de ponto não eram fidedignos. E é uma questão da valoração. O juiz entendeu que sim, e eu, pela análise de prova, entendi que não. Além disso, ainda tinha um trabalho remoto que ele fazia, né, um trabalho quando ele viajava também. Enfim, eu faço essa análise pormenorizada de todo esse modo de trabalho do reclamante. E, como o desembargador Luiz Otávio sempre fala, né, quer dizer, a prova é uma questão, principalmente a oral, é um negócio muito tormentoso para nós, né, todos nós. Cada um tem o seu olhar sobre a prova, mas o meu sentir dentro desse processo é que o cartão de ponto, não obstante eu reconheça como elemento de comprovação
dos dias trabalhados não era fidedigno quanto à jornada. Por isso, eu peço vênia e mantenho a minha proposta de voto. Eu sou revisor, eu também vou pedir vênia da sustentação oral, mas estou acompanhando integralmente o voto do relator. Reservadora Maria Cecília. Eu, igualmente, pedindo vênia à sustentação oral, acompanho o relator. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada. Boa tarde. Próximo é o número 34 da pauta. 1533-2014, procedência terceira vara de Fabriciano. Recorrente Eduardo Albene de Moraes e recorrido Aperam Inox América do Sul S.A. Relatora doutor José Eduardo, doutora Maria Cecília revisora e doutor Luiz Otávio é o terceiro votante. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes pelo recorrente. 34 da pauta. Bom, eu sou relator, eu conheço dos recursos ordinários e, no mérito, dou provimento ao apelo do autor para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade no período não prescrito e os reflexos pleiteados. Na verdade, o recurso aqui está nos recursos. Conheço dos recursos. É do né? recurso. É do recurso. Só o recurso. Singular. Inscrito para sustentação oral, doutor Alex Santana de Novaes, a quem consulto se aguarda o primeiro voto divergente. Aguardo, sim, Excelência. Muito obrigado. Eu Vai, estou de Maria acordo Cecília? com Vossa Excelência. Também Do acompanho Renan. Vossa Excelência. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Boa tarde. O próximo é o número 5 da pauta. 365-2009. Luiz Otávio. Procedência 39ª Vara de Belo Horizonte. Agravante Antônio Alfredo Alckmin Henriques e outra. Agravados Isaac Ruas de Oliveira, Construções e Serviços Especiais Limitada, Forlock Máquinas e Equipamentos de Locação Limitada e TCMG Torneamento Kleber de Minas Gerais Limitada. Doutor Luiz Otávio Renault é o relator, doutor Emerson é o revisor e doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrita a doutora Maria Odete Guerra Henriques pelo agravante, é o número 5 da pauta. 5 da pauta. Com a palavra o relator. Envolve uma discussão a respeito de bem de família, empenhorabilidade. Eu conheço do recurso, examino a questão e dou provimento, estou dando provimento para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel discriminado no auto de penhora de folhas 646, 647. Ela fala pelo agravante. Eu poderia guardar, Excelência, apenas em voto divergente? Não vou nem tecer. Doutor Emerson. Acompanho o relator, senhor. Eu também acompanho, então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Obrigado. Então vamos... A sessão do doutor Renault do PJE... Não, nós não temos mais nenhum. Tem só uma, mas a doutora Cecília não está. Quero chamar a doutora Cecília lá. Vamos terminar os votos físicos. Então, o físico próximo é o número 20 da pauta. Doutora Cecília. 20 a 870-2015, procedência Vara do Trabalho de Januária. Recorrente Carla Martins Pereira e outra, e recorrido Claudiane Rodrigues da Silva Reis. Doutor Emerson é o relator, doutor Zé Eduardo é o revisor. Então vamos... A doutora Cecília não pode vir agora. Não, vamos para a sessão do doutor Renault. A doutora Cecília está impossibilitada de vir nesse momento. É do PJE, então. A sessão do Vamos aguardar um minutinho, tá, doutora? Não, a doutora Cecília já está vindo. Então vamos... Processo da doutora Cecília. Então, Número 20 da pauta, doutora Cecília. Isso, inscrita a doutora Josiane Teixeira Lacerda pelo recorrente. O 20 da pauta. Eu estou conhecendo... Doutor Emerson, que é o relator.
É doutor Emerson, ok. Eu Isso, só né? voto nele. Ok. Doutora Emerson. Eu pensei que era a doutora É. Cecília. É porque ela participa, ela Eu terceira, tá participo, certo. é. Carla Martins e Claudiane, não é isso? Conclusão aqui. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelas reclamadas e, no mérito, negando-lhes provimento. Dou-lhe provimento. Escrita para sustentação oral. É a doutora Josiane Teixeira Lacerda, pelo recorrente ou recorrido? Não, pelas recorrentes. Pela As empresa? recorrentes. Pela empresa. A quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma. O meu apelo aqui na tribuna é chamando a atenção de vossas excelências pelo fato de que, se tratando de uma negativa de prestação de serviço, não tem prova nos autos suficiente para poder reconhecer essa prestação de serviço. Primeiro, para cada alegação da inicial, foram juntados pela reclamada cuidadosamente uma vasta documentação, rebatendo cada ponto que foi alegado na inicial. Foram vários. Um que ela alega que ela trabalhava na pecuária, a documentação vem comprovando que ela não estava incluída no quadro de trabalho, a jornada de trabalho. E, em contrapartida, toda essa documentação juntada, não teve impugnação. Foi aberto o prazo para a reclamante apresentar a impugnação. Ela apresentou, acho que 3 meses depois. Então, a documentação não foi impugnada. E, no mérito, aqui está patente a ausência de prova, na medida em que houve várias contradições das testemunhas com o depoimento da reclamante. A título de exemplo, tem, por exemplo, a reclamante confessa que tinha uma subordinação por parte da reclamada por via de telefone. Vêm as testemunhas e falam que presenciavam a reclamada passar ordens para a reclamante. Também é que ela alega que recebia salário de R$300. Esses R$300 ela alega que recebia ao longo de 5 anos, uma jornada de 7 horas da manhã às 20 horas da noite. Então, ela informa que recebia esses R$300 em espécie. Vêm as testemunhas e informam que não, que viam ela receber essa remuneração através de cheque, que elas presenciavam o recebimento e que liam esse valor. Então, ao longo de todo o processo desses depoimentos, vão se comprovando que não existia essa prestação. A única questão que o juiz de primeira instância considerou foi de que existiam e-mails nos quais eram dirigidos à reclamante. Ocorre que quem era o gerente que exercia essa função era o marido dela, e ele utilizava do e-mail da esposa para poder responder para a senhora Carla, que era a reclamada. Então, eu chamo a atenção de vossas excelências para os fatos de que, sendo um reconhecimento, não tem prova. As testemunhas da reclamada, em contrapartida, eles confirmam que não viam a reclamante prestando serviço lá. E outro fato fundamental é que a empresa insistiu por várias vezes, e para comprovar que ela não prestava serviço lá na empresa, é de que ela, nesse período, ela cursava faculdade de matemática, e, inclusive, o juiz ele faz uma ponderação com relação à jornada, porque ele reconheceu que ela fazia estágio, por exemplo, de manhã trabalhava 4 horas e voltava para trabalhar à tarde. Esse estágio era lá em Janaúba. A fazenda fica a 2 horas de Janaúba. Então, são vários fatos que não comportam essa condenação. Em hora extra, principalmente porque ele fixou a jornada, ele fixou o salário dela de salário mínimo para uma jornada de 4 horas. Ele não reconheceu nem a proporcionalidade. Então, por esses fatos, pede justiça. O relator deseja prestar algum esclarecimento? É questão de avaliação da prova, novamente. Né? Nota vênia, embora a visão da reclamada sobre a prova seja essa, eu entendo inteiramente do entendimento
da percepção que o juiz de primeiro grau teve da prova, né? Quer dizer, teço aqui várias considerações, vários fundamentos, é bem longo nesse aspecto. É partir do pressuposto de que há, de certa forma, mesmo que em entrelinhas, a admissão de uma certa atuação da reclamante lá na fazenda, a prova oral por ela produzida, que foi muito mais convincente do que a prova produzida pela reclamada, dá ensejo ao entendimento que a reclamante realmente trabalhava, atuava em assuntos de escritório, digamos assim, controle de empregados, enfim, tem aqui uma descrição de várias atividades que ela desenvolvia. Sinalizam, né, pela existência dessa prestação de serviço. Há indícios dessa subordinação de forma bem convincente. A própria questão desses e-mails, né, eu analiso isso aqui pormenorizadamente, a reclamada fala, ela utilizava o e-mail do marido, ou o marido utilizava o e-mail dela para fazer essas comunicações. Quando você depara no processo que, na verdade, os e-mails eram dirigidos em nome da reclamante. Quer dizer, se fosse dele, mesmo usando o e-mail da esposa, pelo menos a pessoa a quem esses e-mails eram endereçados seria para o marido. Não. Tinham a nominação da reclamante como endereçada ao e-mail. Fulana de tal. E vinha a descrição do teor do e-mail. Enfim, são fatores, analiso aqui pormenorizadamente toda essa prova. E a questão da jornada também, no mesmo sentido, a prova convence no sentido de que havia realmente um trabalho da reclamante dentro daquela jornada reconhecida em juízo. Peço vênia, mas mantenho o voto. Eu sou o revisor nesse processo, também vou pedir vênia, mas eu estou acompanhando o voto, integralmente o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos passar para o PJE, não tem mais processo físico de sustentação oral. Agora a sessão do Dr. Renaud, do PJE. O primeiro é o número 8 da pauta, o 10.443/2016, recorrente Empresa Jornalística Santa Marta Limitada e recorrida Angélica de Paula Dizaro. Dr. Alex Santana de Novaes tem inscrito pela reclamante. Participam como segundo votante o Dr. Emerson e como terceiro votante o Dr. Zé Eduardo. Um minutinho, senhor relator, porque caiu minha conexão aqui com o PJE. Mas eu vou seguindo aqui, para não ter problema. Com a palavra, relator, vou seguindo aqui com a... Conheço e nego provimento. Escrito para sustentação oral, o doutor Alex Santana de Novaes, pelo reclamante. Tá, eu não estou vendo aqui. Ele é recorrido, excelência. Posso aguardar eventual divergência? Aguarda também? Sim. Doutor Emerson. Só esperando abrir aqui, acho que eu não tenho divergência, não. Só Pelo menos no sistema não consta. Está aí, não. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. E assim se decide a unanimidade nos termos do voto do reclamante. Obrigado, senhor Batata. Voto do relator. O próximo é o número 9 da pauta. É o 10.466/2016. Recorrente Itaú Unibanco S.A. e Alexandre Passos Cepini. Inscrito para sustentação, o doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo reclamante. Com a palavra o relator. Já fiz a adequação. É o Alexandre? Alexandre Passos Cepini. Eu estou conhecendo, já fazendo a adequação com relação ao não conhecimento, né, de um aspecto que é quanto ao recolhimento fiscal e previdenciário. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, salvo quanto às insurgências do banco reclamado relativamente a recolhimentos previdenciais e fiscais, juros e correção monetária
e dedução dos valores eventualmente equitados sobre os mesmos títulos e parcelas da condenação por falta de interesse. Rejeita preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, nega provimento ao recurso ordinário do reclamado e provimento parcial imprima ao recurso do reclamante para acrescer a condenação a PLR, participação nos lucros e resultados, pelo período imprescrito, observadas as disposições previstas em cada uma das normas coletivas, bem como o respectivo período de vigência, conforme disposto na súmula 277, TST, autorizada a dedução de valores pagos sobre o mesmo título. Eleva o valor da condenação de 20 para 30 mil, com as consequências legais incidindo na súmula 25 do TST. É essa a conclusão do meu voto. Inscrito para sustentação oral, doutor Kleber Alves de Carvalho. A quem consulto se aguarda. Primeiro voto divergente, eu gostaria de fazer alguma ponderação da Senhor presidente, uma pequena Pois ponderação, não. só Com a contar palavra. um tópico objeto de recurso. Muito obrigado, do reclamante. Primeiramente, boa tarde a todos. Que diz respeito ao reflexo do direito conquistado aqui pelo reclamante, reconhecido em juízo, no repouso semanal remunerado em atendimento aos termos da súmula 172 do TST. Só isso. Pois não. O relator mantém seu voto? Tem está negando provimento quanto a isso, né? Quase na cláusula 8ª. Tem acesso aí? Fala. Não, eu estou mantendo o voto. Está mantendo, né? Não com tem nada base a na cláusula acrescentar, 8ª dos instrumentos normativos. Doutor Emerson? Defende que não precisa da habitualidade. A cláusula fala que tem que ser horas extras durante toda a semana. Eu acompanho o relator. Eu vou pedir Viana também. Interpretação da cláusula. Eu vou pedir Viana, eu vou acompanhar também o relator. É assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, bom trabalho. O conceito não seja habitualidade, ele quase exige isso, né? Ainda É da habitual, sessão. mas é a semana inteira. Ainda da sessão, doutor Renault, tem o número 7, que é um pedido de preferência, é o 10383-2015, recorrente Centro de Recreação Elisa Esporte Limitada e recorrido Eduardo Augusto Nogueira Vilela. Número 7, ele vai... 7, com a palavra o relator. Ele está presente. Quem que está presente? É o Eduardo Augusto, é o senhor mesmo? Eu ponho aqui partes, sessão, aqui na sessão. Não, vai abrir Mesma aí. sessão já. Vai te abrir. Número 7. Já abriu aí, ó. Abriu, não? Eu estou no token, né? É o centro, é o anterior, eu estava... Obrigado. Centro de recreação? Exatamente. Recurso do Centro de Recreação. Conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Do Anderson. Estou acompanhando o relator. Eu sou o terceiro votante, eu estou de acordo, e assim se decide nos termos do voto do relator que negou provimento ao recurso. Estava aberto manualmente, aí estava em cima. Ela estava demorando a chegar, eu achei que eu ia ter que abrir. Agora a sessão do doutor Zé Eduardo, PJE. Eu tenho Emerson, não tem não, né? O doutor Emerson não está presente. 50 processos, não tem nenhuma sustentação oral. Tem uma, mas ele não está presente. Não está presente. E é logo em processo que eu achei que vocês iam divergir. Agora a sessão do doutor Zé Eduardo é o número 9 da pauta. Ah, essa questão deixei para decidir aqui. Bom, depois vamos debater isso. Ficou bonitinho, modéstia à parte. Número 9 da pauta é o 10881-2015, recorrentes Companhia de Tecido Santanense e Roberto Rodrigues de Oliveira. Participam como segundo votante, doutora Maria Cecília, e terceiro votante, doutor Luiz Otávio Renault. Inscrito, doutor Júlio César de Paulo Guimarães Bahia, pela reclamada. É o 9 da pauta. Bora, eu quero ver. Você já chamou ele aqui ou não? Já está na tela. Já está. Acolhi, viu? 10881. Ok. Acolhi.
Bom, eu sou o relator desse processo. É a Companhia Tecido Santanense? É esse? Vou abrir aqui o voto. Bom, eu sou o relator nesse processo. Eu conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para esclarecer que os minutos residuais deverão ser quitados tão somente como essa, sob pena de caracterização de bis in idem. Unicamente... Está confuso isso aqui. Dou provimento ao recurso da reclamada para esquecer que os minutos residuais deverão ser quitados tão somente como extra, sob pena de caracterização de bis in idem. Dou provimento em parte ao recurso do autor para, um provimento bem amplo, determinar o pagamento de 1 hora extra durante todo o contrato de trabalho, sempre que houver a concessão de intervalo intrajornada inferior a 60 minutos. B. Descaracterizado o regime de compensação, deferir o pagamento como extra de todo o labor executado à superior à 8ª diária e 44ª semanal, observando-se o critério mais vantajoso ao reclamante e o inciso 4º da súmula 85 do TST. C. Acrescer à condenação o pagamento de 17 minutos extraordinários por dia, 10 antes da jornada e 7 após, a título de tempo à disposição. D. Determinar que, quando ultrapassado o limite máximo de tolerância, 5 minutos, deverá a reclamada pagar a integralidade do tempo residual, ou seja, 15 minutos como extras. E. Deferir o pagamento de horas extras, considerando-se como tais aquelas laboradas em prejuízo ao intervalo interjornada, durante todo o período não prescrito. F. Condenar a reclamada ao pagamento das diferenças do adicional noturno, tudo conforme os cartões de ponto acostados, perícia contábil produzida e com os parâmetros e reflexos já deferidos na origem para as demais horas extras. Eleva a estimativa de condenação para R$20 mil, com custas pela reclamada no importe de 400. Inscrito para sustentação oral, Dr. Júlio César Bahia, a quem concedo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, a quem cumprimento todos os demais componentes da egrégia turma. No tocante ao regime de compensação, pede-se vênia a proposta de voto do ilustre relator, que considerou inválido o regime de compensação adotado. Como pode-se inferir da própria perícia que temos nossas reservas, como vou ser dito mais adiante, já esclarecido no recurso ordinário, a própria perícia atesta a correção da adoção do banco de horas. Os equívocos apontados não se sustentam, como se demonstrará adiante. A própria decisão de primeiro grau comprova que todos os requisitos relativos à adoção do regime de compensação de jornada previsto no instrumento de negociação coletiva foram corretamente observados. Não há nenhuma prova nos autos que macule esse regime de banco de horas adotado pela reclamada. A única prova, suposta prova que existiria, seria a perícia que foi feita nos autos, no curso da instrução processual. No entanto, essa perícia contém equívocos e provavelmente induziu tanto a decisão de primeiro grau a erro, como pede-se vênia, mais uma vez, a ilustre proposta de voto. Isso porque, como bem dito na proposta de voto, os minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, deve observar o disposto na legislação trabalhista, ou seja, no artigo 58, a tolerância de 5 minutos. E isso não foi feito pela perita oficial.
Por esse motivo, há uma certa indução de que o banco de horas adotado pela reclamada nele não eram lançadas as horas corretas. Pede-se vênia para transcrever aqui da tribuna 2 dias em que isso aconteceu. No dia 25 de agosto de 2010, o reclamante começou a trabalhar às 4 horas e 59 minutos, sendo que sua jornada contratual era às 5 horas. A jornada terminou às 13h35, ou seja, não há qualquer minuto aqui, diante da tolerância prevista na própria CLT, a ser lançado no banco de horas. No entanto, a perícia oficial aduz que há equívoco no banco de horas neste dia e lança 4 minutos a título de horas que não foram pagas à trabalhadora. Repita-se, ela entrou 1 minuto antes da jornada contratual e saiu na tolerância prevista de 5 minutos. Não há, portanto, aqui os 4 minutos da perícia oficial. O mesmo ocorreu também em outros dias, como no dia 18/8, em que a perícia apurou 12 minutos como extras. No entanto, existe, conforme prova da própria contra-cheque, apenas 6 minutos. Na saída, na entrada, houve a observância da jornada contratual, mas a perita, equivocadamente, lança 12 minutos. Essas questões, sem dúvida nenhuma, induzem os julgadores a erro. E não é só isso. A perícia oficial também está maculada, haja vista que apura como jornada extraordinária todo e qualquer dia em que houve labor além de 7 horas e 30 minutos. Não considera a jornada diária de 8 horas ou a semanal de 44 horas. Isso não foi observado na perícia oficial. Foi objeto de diversas impugnações que restaram infrutíferas, culminando, portanto, no presente recurso ordinário. Como se não bastasse, há ainda a previsão em acordo coletivo da categoria que prevê que os 15 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho não devem ser considerados como extras. Não vou até me alongar nesse tema, que já foi até objeto de recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, requerendo, portanto, deixando claro que a negociação coletiva implica em concessões de ambas as partes, razão pela qual essa disposição no presente acordo coletivo não pode ser declarado nulo como feito pela decisão de primeiro grau. E, por fim, caso ainda se entenda devida qualquer hora extra, pugna-se pelo que seja devido apenas o seu adicional, nos termos da súmula número 85. Isso é o que diz respeito às horas extras propriamente ditas e à validade do regime de compensação de jornada. No entanto, como a proposta de voto do ilustre relator diz respeito também ao intervalo entre a jornada, mais uma vez pede-se vênia. Primeiramente, porque foi deferido na decisão de primeiro grau que se observasse as pequenas variações relativas a esse intervalo. Ou seja, não é crível que um trabalhador que registre 57, 58, 59 minutos não tenha, de fato, usufruído de 1 hora. A finalidade do Instituto do Intervalo entre a Jornada foi alcançado. E esse entendimento foi consagrado pela egrégia turma. Juntei ao recurso ordinário cerca de 5 ou 6 decisões desta primeira turma, consagrando esse entendimento, observando-se a tolerância. Como se não bastasse, a prova oral, ainda que desconsiderado esse ponto, porque a decisão de primeiro grau também deferiu 1 hora de intervalo em virtude de alguns dias não terem anotação, a prova oral é robusta no sentido de que o trabalhador usufruiu regularmente desse intervalo. Diz a testemunha, abre aspas, que trabalhou com o reclamante, que o reclamante usufruía de intervalo entre a jornada de 1 hora, que o reclamante não era chamado durante o gozo desse intervalo, que haviam outros mecânicos no mesmo turno do reclamante. Ademais, os cartões de ponta ainda, os que não foram objeto de assinalação do intervalo, eram pré-anotados conforme autoriza o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Então, diante de todo esse contexto probatório, pede-se vênia a proposta de voto do ilustre relator para que, ou seja, mantida a decisão de primeiro grau, ou, é o que se espera, seja reformada essa decisão, julgando improcedente toda e qualquer hora extra decorrente do intervalo entre a jornada. Em relação aos minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho, também pede-se vênia ao ilustre relator. Haja vista que ficou comprovado que, no período antecedente à marcação de ponto e também posterior ao fim da jornada, esse trabalhador não ficava à disposição da empresa, que o registro de ponto era próximo à entrada da empresa. Isso está caracterizado na prova oral, tanto que foi assim analisado pelo juízo de primeiro grau. A testemunha Hudson Raimundo disse que no tempo entre a descida do ônibus e a batida de entrada do cartão de ponto, se o empregado quisesse, ficava conversando. Ele não estava sob o poder diretivo do empregador. Não está caracterizada aqui a hipótese do artigo 4º da CLT, ou seja, de tempo à disposição.
Diante do exposto, né, ratifica-se o recurso ordinário quanto aos demais temas, pedindo que seja dado provimento. É o que se espera. Senhor presidente, esse processo ele tem muita discussão sobre minutos. Minutos antes e após a condução fornecida pela empresa, minutos residuais, minutos envolvendo o gozo ou não gozo do intervalo entre a jornada. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista dos autos. A gente volta a inseri-lo na sexta-feira para a gente poder dar uma conferida melhor nessa questão desses minutos. Pois não, então está Considerando a adiado para a ênfase. próxima sessão, dia 9, Ok. sexta-feira. Ok, obrigado, Excelência. Boa tarde. O próximo é o 13 da pauta. 11.130, 2015. 2016, perdão. É recorrente a Denise Almeida Silva Marques e Porte Papelaria Escritório Informática Limitada. Inscrito Dr. Geraldo Luiz Guimarães pela reclamada. É o número 13. Processo de a Denise Almeida, Porte Papelaria. Sou relator, vou diretamente à conclusão. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos, exceto dos documentos juntados pela reclamada. No mérito, nego-lhes provimento. Inscrito para sustentação oral, o doutor Geraldo Luiz Guimarães, a quem concedo a palavra. Senhor presidente, eminente relator, doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, a quem eu cumprimento os demais, na pessoa de quem eu cumprimento os demais ilustres componentes desta turma e servidores e pessoas presentes. Cuidam os autos de uma ação movida por uma vendedora e que questionou, pretendendo receber vários itens constantes da inicial, e a sentença andou bem em todos eles, à exceção data vênia, da verba relativa à alimentação, ou seja, os reflexos resultantes da integração do auxílio alimentação à remuneração da reclamante. Esta é a parte em que nós recorremos. E as demais questões, nós entendemos endossar a brilhante sentença, porque é exaustivamente apreciadora de todas as provas constantes dos autos. No que concerne ao nosso recurso, o que aconteceu foi que a empresa fez juntada com a defesa, com a contestação, do comprovante de sua inscrição no PAT na internet, na Rede Mundial de Computadores, e essa prova ela pode ser, inclusive, conferida na própria internet, no site oficial do Ministério do Trabalho. Ou seja, teoricamente, pela publicidade que se dá a essa inscrição, poderíamos dizer até que independe de prova. Entretanto, o que a sentença fez foi prestigiar a forma da juntada e não o conteúdo do documento, que não é, em momento algum, contestado pela parte, pela reclamante e mesmo pela sentença. Ou seja, não há controvérsia contra o conteúdo do documento colhido do site oficial com a declaração de que a empresa é, já há bastante tempo, inscrita no PAT. Por esse motivo, tendo em vista que essa prova ela tem a ver com a realidade do liame empregatício, tal qual o registro da empresa lá no site do oficial, nós entendemos que, por esse motivo, o nosso recurso deve ser provido data vênia da manifestação de Vossa Excelência. Quanto ao recurso da obreira, tendo em vista que haverá ainda apreciação dos demais desembargadores... Eu asseguro ao senhor a palavra caso haja alguma divergência, está certo? Eu aguardo a divergência, Excelência.
Procuradora Maria Eu Cecília. estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, esclarecendo ao procurador que me procurou no gabinete, olhei o documento e o voto do desembargador presidente é nesse sentido. A reclamante foi contratada em 18/4/2007. O comprovante não é pela forma que ele está sendo, ele indica como data de inscrição 8/7/2008 no PAT. Quer dizer, a natureza indenizatória posterior à admissão da reclamante. E aí nós já temos vários julgados no sentido de que essa alteração seria prejudicial, 468. Obrigado, então, Elisângela. para alterar essa circunstância, o PAT teria que ter sido anterior à admissão. Então, foi essa circunstância e não formalmente como sustentado da tribuna. Então, eu estou de acordo com Vossa Excelência com esse esclarecimento para o procurador da reclamada. Doutor Renaud. Propõe Vossa Excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Eu preciso ir à Caixa. Eu pediria ao doutor Renaud para presidir aí a sessão dos processos da doutora Cecília, enquanto eu vou uma corridinha de 5 minutos. Tem sustentação oral ainda? Agora, Tem uma. Sessão da doutora Maria Cecília. Também estou querendo. Viajamos aí de madrugada para Brasília. É? Vou lá convocar pelo ministro Ives. Sempre vem que traz verba, viu? Vou deixar. Você indaga lá. Pode dar consideração? O processo da doutora Cecília é o 19 da pauta. 19 da pauta. Isso. Com a palavra relatora. 11.415. 11.415. Com a palavra Escrita relatora. doutora Virgínia Bug Ribas pela AMAS. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, negando o desprovimento. É o meu voto. Com a palavra advogada. Guardar divergência, Excelência. Boa tarde. Vai guardar? Sim, sim. Eu sou o revisor, estou de acordo. Tem divergência, estou só acabando de... Não, Tem decisão registro? unânime Não, conforme o voto da relatora. Processo seguinte. Obrigada.